pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Escolhi Prosperar. Meu nome é Alan Espinosa, eu sou estrategista financeiro e host desse podcast. Estamos aqui hoje novamente com mais uma convidada muito especial e antes de apresentar o tema e a minha convidada, eu quero pedir para vocês que ainda não se inscreveram, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho aí porque todos os domingos às 10 horas da manhã sai um episódio novo, trazendo sempre muita coisa boa para você dentista e para você que não é dentista também, mas é empreendedor, oportunidades de negócios o tempo todo para você aplicar aí no teu negócio. Hoje eu estou muito feliz em receber aqui uma profissional com mais de 22 anos de carreira, uma pessoa que é muito especial, que a gente tem convivido com ela há muito tempo, é cliente nossa lá do Instituto. Doutora Aline Lopes, criadora do protocolo Face Up, referência em harmonização facial, cirurgiã dentista formada há 22 anos, mãe da Júlia e do Luca. Doutora Aline, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, por estar aqui conosco hoje para compartilhar um pouquinho dessa trajetória aí. Afinal de contas, são 22 anos de carreira, não é do dia para a noite que se conquista isso. Estou muito feliz em te receber aqui. Muito obrigado. Eu que quero agradecer, Alan. Eu fiquei muito lisonjeada com o convite. Acho que vai ser muito produtiva essa conversa e só tenho a agradecer pelo voto de confiança. Bora lá. Ô Aline, eu trouxe um tema bem interessante pra gente hoje, pro episódio. Acho que condiz muito com a tua história. E o tema, pessoal, do nosso episódio é resiliência. A vida do dentista nem sempre é um mar de rosas. E é verdade, você pode falar muito bem sobre isso. E antes da gente entrar nesse tema especificamente, eu quero que você conte um pouquinho pra gente, Aline, como que foi o início da tua carreira e por qual motivo você escolheu ser dentista? Bom, a minha família vem da área da saúde e eu sempre tive muita afinidade com a área da saúde. Então, eu sempre soube que eu queria alguma coisa voltado para a área da saúde. Não sabia especificamente o curso que eu queria seguir. Aí, por volta dos 18 anos, né, 17, quando a gente sai da escola, terceiro colegial, eu comecei a pesquisar todas as áreas e eu queria uma faculdade que fosse na minha cidade, porque eu já era casada, já tinha filhos. Com essa idade, né? Você já era casada? Já era casada. Casei com 16 anos. Então, eu queria uma faculdade na minha cidade, por conta de rede de apoio, tudo. E optei pela odontologia. Então, quando eu entrei na faculdade, eu ainda não sabia, eu tinha muita afinidade com a área da saúde, mas não sabia ainda se eu ia gostar, como que ia ser o curso, né? E me apaixonei desde o primeiro dia. Foi muito, assim, assertivo. Aline, você concorda comigo que é muito arriscado a gente com 17, 18 anos escolher uma profissão? Muito. Para você deu super certo. Eu acho que ainda não tem maturidade para escolher. Essa é a minha opinião. Para mim deu super certo, me encontrei na odontologia, mas eu acho que é muito cedo, sim. Ainda não tem maturidade. A maioria das pessoas não acertam de cara, com certeza. E você disse que já vem de uma família que já tinha essa sintonia e essa vivência na área da saúde. Por quê? Meu pai era médico, né? E na minha família, assim, a minha família tem muitos médicos, mas voltado para medicina. E foi uma opção para você ou não? A medicina? Não, você acredita? Verdade. Com essa idade, não. Talvez se eu fosse mais velha um pouco, eu teria optado. Era uma vontade do meu pai, né? Mas eu não me via na medicina. Por isso, eu não arrependo em nenhum momento de ter feito odontologia, porque naquela época eu não me via na medicina mesmo. Entendi. E que ano você se formou? E pra galera que não te conhece, que cidade que era? Franca, sou de Franca, São Paulo. Fiz a faculdade em Franca, na Unifran. Me formei em 2002.
quase fazendo 23 anos, né, de formada. Faz um tempinho. Um tempinho bom. É legal você falar sobre isso, porque às vezes a gente pode sofrer pressão dos próprios pais. É médico, eu quero que minha filha seja médica. Teu pai chegou a ficar frustrado em algum momento ou ele te apoiou? Não, ele sempre me apoiou no que eu quisesse fazer. O meu pai, você tinha que fazer uma faculdade, entendeu? Ele priorizava muito o estudo. Então, ele sempre falava, a única herança que eu vou deixar para vocês é o estudo. Então, tem que estudar. Então, ele priorizava o estudo. Mas ele nunca opinou em qual curso você vai fazer e tal. Mas eu sabia, você sente, né? Que ele tinha aquela... Eu tenho um irmão médico. Então, ele se realizou. Entendi. Nisso. Seu irmão mais velho ou mais novo? Mais novo. Entendi. Do meio, na verdade. Eu sou a mais velha. E como chamava seu pai? Jonas. Eu concordo um pouco com o seu Jonas, então, porque eu tenho uma filha também de 11 anos e eu sempre digo que a maior herança que eu vou deixar para ela é o estudo dela. Dinheiro eu nem sei se eu quero deixar, porque vai chegar uma fase da vida que eu vou querer gastar tudo que eu construí também, porque eu que construí. Mas o estudo eu vou dar tudo que eu puder, mas ela vai ter que construir com as próprias pernas dela também. A gente tem às vezes a gente acaba querendo compensar com os filhos aquilo que a gente não teve, e isso não é tão bom, ao meu ver, né? Eu acho também. Não, eu acho que hoje em dia a gente trabalha muito, né? Fica muito ausente e sente um pouco de culpa, né? E quer compensar dando tudo. E aí a gente acaba estragando. Estraga. A minha maior preocupação como pai hoje, eu até aprendi recentemente a diferença do amor de mãe e de pai, né? Que o amor de mãe é realmente o amor de proteção, que é proteger o tempo inteiro. E o amor do pai é aquele amor de que quer fazer dar certo. O pai, ele quer fazer dar certo. A mãe também quer. Mas a mãe é mais maleável. Mas é um instinto de proteção. Uhum. Se o teu filho vai subir num tobogã de 50 metros, a mãe vai, pelo amor de Deus, não sobe. O pai vai, eu te pago um picolé se você subir. Porque o pai quer que destrava, o medo, quer que vai. Porque ele também tem medo de acontecer alguma coisa, mas ele precisa que dê certo, precisa que destrava. Sim. E a mãe quer proteger a todo custo, né? Mas às vezes a gente acaba estragando as crianças. Mas outra lição muito importante que a gente até conversou com um cliente nosso aqui, com o Dr. Márcio, que ele falou muito sobre os filhos dele, que tem que deixar escolher o que quer estudar. A gente não pode meio que forçar, né? Cada um tem que ter a sua escolha. Eu acho assim, sinceramente, eu acho que tem que deixar escolher, sim, mas a gente pode orientar. Porque também eu vejo, na profissão, assim, na odontologia, você conversa com muita gente, você tem muito contato com os pacientes, e acaba virando amigo. E eu vejo que tem muita gente também que escolhe uma profissão, que acha que ama, eu gosto disso, tal, que depois não tem retorno financeiro e não consegue exercer a profissão. Então, eu acho que tem que ser um conjunto, você tem que pesquisar tudo, você tem que ir na sua afinidade. A gente tem afinidade sempre por um lado ali. Eu acho que você tem que ir na sua afinidade, mas que tem que te trazer um retorno financeiro também. Tem que ser mínimo viável, né? Sim. Ainda mais hoje em dia, né? Hoje em dia as crianças só querem ser tudo TikToker, YouTuber. Também vamos tomar cuidado com isso, né? Sim. Então, concordo. E que momento desse aí da odontologia você descobriu a ROF? Bom, a ROF, eu acho que ela que me descobriu, para falar a verdade. Por quê? A minha mãe sempre foi muito vaidosa e eu acho que foi meio hereditário isso, porque ela me passou essa vontade de se cuidar, de tratar, de ser bonita, de se achar bonita, se olhar no espelho, gostar do que vê. Então, minha mãe sempre foi muito vaidosa, sempre se cuidou muito. E ela passou isso para mim, eu acho que eu passei para minha filha. E quando dentista pôde exercer essa área, a primeira pessoa que eu falei foi para minha mãe. Eu liguei para ela e falei, mãe, você não sabe.
dentista tá podendo agora aplicar botox, fazer preenchimento. E minha mãe já era adepta há muito tempo. Ela falou, pode fazer que eu pago. O curso. O curso. O primeiro curso que eu fiz foi por causa da minha mãe e ela que pagou. Ela que falou, pode fazer que eu Ela pago. já tava com interesse próprio, né? Sim, porque Agora- você vai fazer em mim. Então, e aí eu fui, fiz e me redescobri na profissão. E aí depois você fez na tua mãe, Até hoje, Ela era sim. minha paciente modelo. entendi. E foi um baita investimento pra ela, porque ela nunca mais pagou. Nunca mais. Saiu barato esse curso pra ela. Demais. Demais. Saiu muito barato. Sua mãe era empreendedora. É. Foi o melhor investimento que ela fez, se a gente for parar quanto custa. Sim. E foi isso mesmo. E você lembra quando foi? Foi em 2015, Entendi. há 10 anos. E quais as principais dificuldades que você teve lá no começo? Vamos voltar um pouquinho antes da Hoff, porque você disse que se formou em 2002. Então, até 2015, nós tem 13 anos aí. Sim. Assim que você se formou, o que você fez para entrar no mercado de trabalho? Bom, no começo, como todo recém-formado, me senti bem perdida, porque eu era a única dentista, né, da minha família, e não conhecia ninguém. Então, eu fui trabalhar eu consegui trabalhar na clínica do pai de uma amiga minha que tinha formado comigo. Eu trabalhei lá por 1 ano, comissionada, e foi muito bom pra mim, porque foi, assim, pra quem tá começando, é muito bom esse contato com o paciente, pra gente perder o medo mesmo de atender, assim, a gente sai muito cru da faculdade. Então, foi muito bom esse 1 ano que eu cliniquei no consultório dele, mas não ganha muito bem, né? Sim. E eu já era casada, eu já tava assim, Já tinha filho? já tinha filho. Então, você sai da faculdade querendo trabalhar, ganhar dinheiro, ficar independente. Então, eu trabalhei esse 1 ano e depois eu falei, não, vou montar meu consultório. Preciso de começar. Aí, com a ajuda da minha família, do meu pai, da minha mãe, eu montei meu consultório, montei em um bairro. E aí que eu desesperei mesmo. Porque eu montei um consultório super bonitinho, ajeitadinho, não era luxuoso, era um consultório pequeno, uma cadeira, várias coisas usadas eu comprei pra começar. E eu fiquei lá 3 meses, não entrou um mosquito. E como que você fazia pra tentar atrair paciente naquela época? Porque, tipo, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp. Nada. Em 2004 deve ser, pelas contas que eu tô fazendo aqui. Você se formou, trabalhou 1 ano, devia ser 2003, 2004. 2003 eu trabalhei, 2004, sim. Então, não tinha como fazer propaganda perto do que tem hoje. Então, e aí eu fiquei lá nesse consultório 3 meses. Mas aí eu falo assim, que Deus ajuda a gente também, viu? Porque eu ficava lá e nessa época eu tive vontade de desistir. Porque eu ficava lá e tipo, você estuda, não aparece ninguém. E à noite eu ajudava meu marido na pizzaria. Ele tinha uma pizzaria. E teve um dia que eu tava lá e entrou um dentista, que é o meu sócio hoje. E a gente começou a conversar. E aí ele falou, nossa, eu sou dentista e tal. E ele era recém-formado também. E aí ele me chamou para montar um consultório junto com ele. E ele já atendia por convênio, então ele já tinha um fluxo de paciente bom. E aí ele me chamou para montar um consultório junto com ele. Paguei a multa do aluguel, desmontei meu consultório que eu tinha acabado de montar e montei.
Deve ter dado para aproveitar algumas coisas, né? Não, aproveitou tudo. É. Aproveitamos tudo. Aí montamos numa área central. E no primeiro mês que eu montei, e ele foi me passando um monte de paciente, e no primeiro mês eu já consegui pagar minhas contas de consultório. E ali eu fui começando a minha vida profissional. E dali pra frente foi só tudo dando certo na minha vida profissional. E eu consegui me perpetuar na odontologia mesmo. Você acha que a maior dificuldade daquela época era realmente atrair paciente? Porque hoje em dia é muito mais fácil, no meu ponto de vista. Apesar de ter muito mais concorrência, tá todo mundo no celular. Mas naquela época nós não tinha como chegar nas pessoas. Bom, na minha cidade, principalmente, assim, tinha algumas áreas que usava muito panfleto naquela época, né? Então, esse convênio que eu atendia, eles faziam isso. Panfleto. E no começo, quando a gente atendia por esse convênio, foi assim, levavam os pacientes dessa forma. Só que depois aí vai a indicação, né? Sim. Depois que foi o primeiro e gostou, ele vai falando. E aí, minha vida inteira foi por indicação. E atendia muito família, né? A partir da hora que você atendeu família a mãe, inteira. Aí você atende o pai, família filho. inteira. Aí vem o filho, vem o tio, vem o sobrinho, vó, tudo. E até hoje você tem paciente que você atende, tipo, desde essa época? Tem Que paciente que faz mais de 18 anos que trata comigo, 19 anos. Entendi. Quais os procedimentos? Mas depois dessa sociedade, dessa clínica, quais foram os próximos passos? Quanto tempo você ficou? Não, eu tenho esse consultório até hoje. Até hoje? Até hoje eu tenho. Tá. Mas aí depois você montou outra sala? Eu tenho outro espaço. Outro espaço. Tá. E por que você montou outro espaço? É importante você contar pra galera. Bom, eu sempre tive o sonho de ter o consultório, assim, aquele consultório de alto mais... padrão. Era um sonho. E desde que eu comecei a trabalhar com harmonização, esse sonho só foi aflorando, né? Então, esse consultório que eu montei agora é basicamente um sonho que eu consegui concretizar. O consultório que eu tenho também ainda, ele é mais humilde, ele é um consultório cheio de história, né? Eu tenho um apego muito grande por ele. Porque minha odontologia sempre foi lá, eu sempre atendi lá. Mas esse consultório novo é a minha menina dos olhos. Era tudo que eu sempre sonhei e consegui realizar agora. Entendi. Você acredita que... Eu até separei essa pergunta aqui em algum momento, talvez eu vou até antecipar ela. Mas você acredita que para esse público da Hoff, o consultório, o estilo do consultório impacta na hora de vender? Faz diferença? Eu acho que faz diferença na experiência, tá? Pro público da Hoff, faz. Porque é um público mais selecionado e que eles procuram a beleza, né? Então, quando eles chegam num consultório que é mais bonito, decorado, isso impacta, sim, na experiência do paciente. Mas eu acho que agrega valor, na verdade. Entendi. Eu concordo. Eu acredito que alguns procedimentos que têm valor agregado, hoje em dia muito se fala sobre a experiência do paciente, né? Sim. E a experiência do cliente em geral em todos os ramos. Mas eu digo que vai além, viu, Aline? Eu tenho experiência com alguns clientes que faturam aí 300, 400, 500 mil reais com ortodontia em clínicas que eram vistas como populares e hoje eles já criaram uma estrutura de alto padrão nessas clínicas para vender ortodontia.
Por quê? Porque também estão preocupados com essa experiência do cliente. Então, assim, o jogo tá virando e a odontologia vai ter que entender que não dá mais para fazer de qualquer jeito, que não dá mais para atender em qualquer lugar. Ah, mas é convênio. Não, mas vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Porque antigamente dava, as pessoas não ligava para isso. O dentista podia ter um consultório simplesinho, Sim. não precisava oferecer nada demais, que não tinha problema. Mas hoje, quando ele vê no Instagram um consultório de alto padrão, aí ele marca para fazer ortodontia e chega lá e o consultório dele não é aquilo que ele viu no Instagram, ele começa a querer procurar o outro. Faz sentido, não faz? Faz sentido, mas eu vou te falar outra coisa. Eu fiz muito tempo ROF no meu consultório antigo, que era super humilde. Vai na identificação do profissional também, não vai? Sim, porque eu vou te falar, quando eu comecei na ROF, eu atendia nesse consultório, né? E muito dos meus pacientes, como eu te falei, é indicação. Então, quando o paciente vem de indicação, ele já sabe o profissional que ele está indo, já sabe, assim, que você entrega o resultado condizente. Então, assim, para paciente que é indicado, tanto faz dá o lugar. certo. Tanto faz o lugar. É porque o paciente indicado, eu já falei nesse podcast algumas vezes, ele já vem com 86% de chance de fechar. Então... Sim. E a maioria dos meus são indicação. Agora, um paciente que não te conhece, que veio de uma rede social e que não sabe ainda, aí eu acho que o local vai contar. Sim. E nós temos que deixar outro ponto bem claro aqui para a galera que está assistindo a gente. Não adianta você ter só o lugar mais bonito que os outros e não fazer um trabalho bem feito. Sim. Né? Não, sem dúvida. Eu acho que 90% é você se qualificar, sempre estar estudando, sempre se atualizando, usar produto de qualidade, sempre. Isso. Porque eu tenho também cliente que atende em clínica simplesinha e fatura mais com trabalho espetacular do que muita gente em clínica topíssima. Sim, eu era assim. Então... vamos tomar cuidado com isso, porque tem que ter um lugar legal? Tem. Mas se não entregar um trabalho bem feito, não vai adianta. Assistir a pessoa numa clínica bem mais simples, ganhando mais dinheiro. Sim. E vai falar que ela tem sorte na vida. Então, assim, vou até aproveitar esse gancho. E você que está assistindo, eu quero que já comenta aí no nosso vídeo. Você acha que o espaço, ele impacta ou não impacta na venda? Você acha que basta só um espaço bonito? Ou você também concorda com a gente que tem que fazer um trabalho bem feito? É interessante para a gente saber a tua opinião. Aline, e hoje, como que é a vinda dos teus pacientes hoje? Ainda é muito de indicação? Hoje você também atrai muita gente pelo Instagram? Como que é isso? Olha, a maioria ainda é indicação, tá? Eu tenho muito paciente de indicação. Mas hoje eu já trabalho com outras ferramentas, porque a gente tem que se atualizar, é o que a gente tem que continuar, porque a odontologia mudou muito o perfil, né? Você assistiu bastante mudança, acredito. Muita mudança. É o que a gente estava conversando. Antes você chegava no consultório e ali você sentava, trabalhava e pronto. Hoje você precisa de ser empresária, fazer vídeo, postar em rede social. Ser blogueira, fazer marketing. Bem isso. Então, hoje, assim, a maioria ainda é indicação, mas eu trabalho muito também com o Instagram. O Instagram também me traz bastante paciente. Então, assim, é mais indicação e Instagram. Entendi. Quais são os procedimentos que você mais vende hoje? Olha, basicamente, assim, na harmonização, eu acho assim, é difícil você falar um procedimento, tá? Porque a harmonização, ela é um conjunto e um vai complementando o outro. Então, eu faço os principais procedimentos de harmonização: botox, preenchimento com ácido hialurônico, bioestimulador de colágeno, fios, vários procedimentos, tá? Tecnologia. Mas
um vai complementando o outro. E, basicamente, o paciente, ele que procura um rejuvenescimento, né? Ele faz o conjunto de procedimento. Então, Entendi. acaba sendo um pouco de cada coisa. O legal da harmonização, que eu tenho falado com os profissionais que eu tenho entrevistado aqui, é que a gente atende muita gente faceta de resina, né? Ambos têm vantagens e desvantagens da harmonização, das facetas, não existe um melhor nem pior. E uma das vantagens da harmonização é a recorrência, né? Porque vocês, a partir da hora que vocês atendeu o paciente bem atendido e se identificou com ele e ele com vocês, ele vai voltar todo ano, cada 6 meses, depende, menos, né, do paciente, mas ele vai voltar, você não perde aquele paciente nunca mais, porque não tem como deixar de fazer mais. Então cria uma recorrência que a resina não tem essa recorrência. Alan, mas vai ter uma manutenção. Tá, mas a manutenção... Mas não é o mesmo, né? O valor agregado é muito menor. Sim, a harmonização, como ela entrega um resultado imediato muito bom, né? A pessoa não quer ficar sem mais. Isso. Então, e tem vezes que a pessoa foi e fez, assim, um botox e o bioestimulador. E ela gosta tanto do resultado que no retorno ela já faz outros procedimentos. Então, nunca fica só ali no botox, né? Porque são procedimentos que você vê o resultado. Sim, imediato. Imediato. Então, não é uma coisa que você vai ficar frustrado. Antes que a galera da resina me condene e me crucifique de ponta cabeça, não tô aqui falando mal da resina não, tá, galera? Só avaliando os pontos. Até porque a resina tem vários pontos positivos também. E uma pergunta, como você vê os exageros na estética hoje? Porque hoje ainda tem uma galera buscando o natural, acho que tá voltando de novo, tem muita gente refazendo. Graças a Deus, tá voltando. Mas tava feio esse negócio, né? Tem muita gente perdendo uma mão. Por que você acha? Eu acho assim, é um conjunto também. Porque vai do profissional e do paciente. Eu acho que, assim, hoje em dia, o pessoal, assim, os pacientes, eles são muito influenciados por influenciadores. Por artistas. E a gente viu uma fase na harmonização que esses artistas, influenciadores, realmente tava tudo deformado. Muito exagero. Tanto que agora eles estão tudo tirando, né? Tirando entre aspas. Melhorando. Melhorando. Porque eles ainda estão... Agora sim, eles estão harmonizados. E eu vejo que o paciente, ele se inspira muito em Instagram. Então, realmente estava numa era da harmonização com muito exagero. Tava na era da desarmonização, né? Sim, tava. Mas isso também vai muito do profissional, viu? Porque tem profissional que não deixa chegar nesse ponto. Tem profissional que faz pela ML, né? Aplicado, então ele não tá preocupado, não. Sim. Mas agora eu vejo, assim, agora a harmonização tá indo pra naturalidade mesmo. E muito rejuvenescimento, pra tratar prevenção, tratar a pele. Então tá bem pra área mais natural. Você já teve algum caso desse, de alguém que chegou lá e queria fazer algo que você falou, não, isso não vou fazer não, porque vai perder a mão? Já tive. E é minha paciente até hoje. Entendi. Tem que ter coragem pra falar não, né? Sim, porque você tá deixando de ganhar, né? Entendi. Mas também é seu nome. Se a pessoa vê na rua e vê que tá feio, com quem que você fez? Fiz com a Aline. Tá lá eu não vou. Assim, igual tem umas pessoas por aí. Infelizmente, mas a gente fica brincando, mas é coisa séria. Tem uns negócios feios por aí, hein, Aline? Tem. E a gente que é da área da harmonização aí que vê, né, mesmo? Porque você está fica olhando, você fica analisando, você fica fazendo avaliação em pensamento. Jesus amado. É bem isso mesmo. E uma pergunta também que eu faço para todo mundo que vem aqui, que eu tenho essas curiosidades, né? Porque eu não entendo e eu gosto de aprender. Esses procedimentos de harmonização, eles são reversíveis? Tem alguns que são, alguns que não, totalmente ou não? Como é que é?
Alguns são totalmente reversíveis, né? E tem outros que não. Por exemplo, o preenchimento com ácido hialurônico, ele é reversível. Não deu certo, teve alguma intercorrência, você não gostou, você aplica uma enzima, que é a hialuronidase, e dissolve. Mas tem algumas pessoas que têm alergia, não tem? Sim, tem pessoas que têm alergia. Eu andei lendo algumas coisas, que é raro, mas... É raro, mas eu nunca tive caso de alérgico. Entendi. Então, é raro, pode acontecer. Mas uma curiosidade que eu tenho, que eu já perguntei também para outras pessoas. Vamos supor que a pessoa foi lá e fez o lábio e colocou um monte. Se ela for tirar, mas e aí? Já colocou, não vai ficar flácido, não vai... Porque vai diminuir. Vai diminuir. É assim, ó. É possível tratar para voltar como era antes? Sim, mas na verdade, acontece muito. Essa semana mesmo, eu atendi uma paciente que ela fez a harmonização, não gostou, não foi em outro profissional. Ela colocou 8 ml de ácido hialurônico, não gostou, não se reconheceu, achou exagerado. 8 ml onde? No ângulo da mandíbula, contorno. E aí ela olhou, falou, fiquei gorda, não gostei. E aí ela me procurou, porque uma amiga dela é minha paciente, falou, procurar ali e tal. 8 ml é bastante também, não é? Bastante. E aí eu fui tirar. Aí Se tivesse chegado em você teria colocado quanto de início, assim, para quem nunca teve? Depende muito do paciente, do perfil do paciente, do tipo de rosto. Tudo isso conta, né? Entendi. Tem rosto que permite um pouco mais, tem rosto que não. Tem rosto mais redondo. Você tem que analisar. Tudo tem que ser muito bem planejado na harmonização. Você tem que fazer um planejamento para aquele tipo de rosto. Porque senão, você vai fazer isso. Você vai colocar, a pessoa não vai gostar. Um rosto redondo. Né? Um rosto muito redondo. Dependendo do que você fizer, você vai piorar. Então, você tem que analisar bem antes de fazer. Uma outra curiosidade, né? Só vai ficar polêmico esse podcast daqui a pouco. O que você me fala? Qual que é a tua visão sobre esse monte de cirurgia que essa galera tá fazendo na estética, hein? Esse monte de dentista. Tem uma polêmico, hein? Tem uma galera fazendo umas... Eu até tenho clientes fazendo, tá? Mas assim, qual que é a tua visão sobre isso? Não é um pouco arriscado? Eu acho que essa parte de cirurgia eu não faço, tá? Mas para ser liberado, eu acho que precisa de exigir bastante coisa. Primeiro, que seja bucomaxilo. Eu acho que tem que fazer especialização, não só um curso. Um curso de final de semana, não, né? Aí é loucura. Entendi. Essa é a minha opinião. Porque assim, o dentista, na faculdade, a gente estuda muito a face. Todas as estruturas faciais a gente estuda muito. Lógico que não essa área de cirurgia, não. Facial, né? Nem existia. Mas o dentista, eu acho que ele é apto, sim, desde que estude. Que faça uma especialização voltada para aquilo ali. Especialização. Faz sentido. Bucomaxilo, depois a harmonização. Sim. Aí, tudo bem. Porque o bucomaxilo, gente, ele já faz cirurgia muito complexa. Sim. Então, se realmente estudar, fizer uma boa especialização, eu acho que é possível, sim. Até porque, quem somos nós para julgar, né? Mas, assim, desde que tenha conhecimento, desde que saiba o que está fazendo, pode fazer o que quiser. Só tem que tomar cuidado em colocar a vida do paciente em risco. Exato. Né? Eu me preocupo muito com isso porque tem muita gente só preocupada em ganhar dinheiro. E, infelizmente, em toda a área isso acontece. Isso. Tem bons e maus profissionais. E vai ter, né? A minha preocupação é só essa. Eu sou a pessoa que mais fala de dinheiro, né? Você sabe, você é cliente nossa, a minha equipe toda sabe, me escuta falando muito sobre dinheiro o tempo inteiro. Mas a partir da hora que o dinheiro é o propósito principal e que
a vida das pessoas, no não. caso do profissional, fica em segundo plano, tá tudo Não errado. pode, não Tá tudo pode errado. acontecer. Jamais isso. Quem começa a te seguir hoje no Instagram, Aline, vai achar que a tua vida é um morango, né? Porque vai ter um consultório bonito, tem 2 consultórios. Hoje você vende uma vida diferente ali, né? Você conquistou tuas coisas, tem realizado seus sonhos, criando seus filhos. Mas quem te escuta contando sua história hoje, desde o primeiro consultório, 3 meses sem atender ninguém, tudo isso que você contou pra gente, nem sempre foi assim. E outra coisa que eu queria que você contasse pra gente, como que foi conciliar, outra coisa que eu não sabia, casar com 16 anos, ser mãe com quantos anos você foi? Com 16. Ser mãe com 16, e depois o segundo filho? 32. Com 30, Depois de 16 anos de novo. Aí, como foi conciliar ser mãe tão nova, depois estudar ainda, porque a maioria nem estudaria mais, depois ser dentista, virar empresária, ter filho, ser dentista, sabe, cuidar de tudo, é uma loucura. Aí ter filho adolescente nesse percurso, como foi administrar isso? A maternidade, a empresa, porque ser dentista, eu falo toda vez, é ser empresário, é ser empreendedor. Quais as dificuldades disso tudo? Então, falando assim, né? É que as coisas vão fluindo, né? Na verdade. Não foi fácil, nem um pouco, porque eu tive que amadurecer muito nova, casei muito nova, tive filho muito nova. Então, eu tive que amadurecer muito antes da hora. A parte de parar de estudar, isso nunca foi uma opção. Como eu te falei, meu pai, ele sempre priorizou. Tipo assim, engravidou porque quis, mas estudar, vai estudar. Vai ter que estudar. Tipo, nem tinha essa opção. Não tinha que estudar. Então, nunca foi uma opção parar de estudar. E eu sempre gostei de estudar. Então, sempre foi uma das minhas prioridades. Eu sempre tive uma rede de apoio muito boa. Minha família sempre me ajudou muito. Então, quando eu fiz faculdade, eu tinha uma ajudante que olhava a Júlia para mim. Então, eu consegui estudar tranquila. Depois, a minha trajetória inicial foi tudo aquilo que eu contei. E quando eu me perpetuei na odontologia, comecei a trabalhar, aí, bem, eu queria trabalhar. Começava 9 horas, 8 horas da manhã, parava 8 horas da noite. Então, quando eu comecei a trabalhar bastante, a minha rede de apoio me ajudou muito na parte de mãe, profissional. Aí depois eu tive meu outro filho, né? Que esse deve ter... 11, ele tá com 11 anos hoje. Mas esse deve ter, assim, impactado mais na tua profissão, porque você já estava inserida no meio. Já estava. E eu acho que é assim, ó. Lógico, eu demorei para resolver ter o meu outro filho, né? Mas uma das coisas foi a profissão também, porque a odontologia é complicado, né? Você engravidar, porque o paciente não fica esperando. Então, quando eu resolvi ter o Luca, eu pensava muito nisso, e eu estava bem no auge, trabalhando horrores. E, por sorte, a minha mãe aposentou bem na semana que ele nasceu. Então, ela me ajudou muito com isso. Porque eu voltei a trabalhar, ele tinha 1 mês. E aí, ela me ajudava, levava ele para amamentar, tudo. Então, foi tudo caminhando para dar certo. Minha vida foi tudo dando tudo certo. Teve um suporte muito bom também. Um suporte muito bom. Certo. E... outra dúvida, você é de Franca, uma cidade que tem muito dentista, se forma muito dentista lá todo ano. Como que faz para se destacar e continuar vendendo numa cidade que tem dentista toda hora, com ideia nova e um querendo engolir o outro?
Primeiro, você não pode ficar parado, né? Você não pode ficar estagnado. Você tem sempre que estar se atualizando, fazendo curso, estudando, técnicas novas. Tudo isso te diferencia. E eu falo que eu sou privilegiada, porque eu venho de uma época que estava saturado, começando a saturar, mas ainda não estava. Então, eu consegui fazer uma clientela muito boa naquela época, que me acompanha até hoje. Tenho muito paciente que me acompanha até hoje. E então, eu venho de uma época da odontologia que eu consegui manter meus pacientes, mas para hoje, quem está formando hoje, eu acho que tem que se qualificar. Ser principalmente honesto com o seu paciente. Usar bons produtos é o básico. Faz sentido. Eu acredito que o maior diferencial da tua história hoje é esse lance de... A gente até se conheceu num curso, né? A gente vai falar um pouco sobre isso depois. Mas você traz hoje um pouco dessa odontologia raiz lá, de tudo que você aprendeu antes da internet. Talvez tenha algumas pessoas assistindo a gente que não acredita que existia um mundo sem internet, mas existia. Deve ter alguém recém-formado aí, né, assistindo a gente. Mas como assim, sem internet? Esse povo é tão velho assim? Existia um mundo sem internet. Não vamos fazer contas. Não, senão vai parecer mais velho. Né? Mas... você vem então de uma odontologia raiz e você aprendeu mesmo odontologia lá atrás, mas você, como não parou de se profissionalizar, fazer curso, buscar, você também se adaptou rápido a tudo que a tecnologia trouxe. Então hoje você não ficou para trás por isso, porque como você se adaptou, você trouxe toda a experiência lá de trás junto com a nova tecnologia. Isso faz muita diferença. Então quem está começando agora tem uma... Você concorda comigo que essa galera tem uma visão diferente da internet? Eles já nascem pronto pro Instagram. Totalmente eles já nascem diferente. pronto para vender nos stories. Sim. A gente tem... eles já nascem com o celular da mão. Então, eles já têm afinidade. Pelo menos para mim é um caos. Salam, mas você fica falando lá no Instagram. Fala, mas não é porque gosta, não, é porque precisa. Agora, eles não. Eles é o cotidiano deles. Sim. Né? E eu vejo assim... esse pessoal que está formando agora na odontologia, eles já saem focado eles já sabem, né, o que eles querem. Eles já saem assim, eles já têm mais opções também. Porque hoje eles já estão lá estudando, vendo a Aline que faz harmonização, vendo o fulano que faz face de resina, outro que faz porcelana, outro que faz implante. Então, na época de 20 anos, há 30 anos atrás, você não tinha essa percepção. Não. Né? Não tinha. Era bem diferente. Eu tinha uma pergunta aqui, se você já tinha pensado em desistir em algum momento, mas você já respondeu que já pensou em desistir. Então eu vou pular para outra, que envolve um pouco da nossa parceria, do nosso trabalho, que é por qual motivo a gente se conheceu num curso que não tem nada a ver com harmonização, que inclusive foi de facete de resina, mas por qual motivo você decidiu procurar por um gestor financeiro? Bom, é o que eu te falei, o dentista, pelo menos da minha época, né, que velho falar isso, né, da minha época, mas a gente saía zero gestão. Até hoje. Não tem nada de gestão. E eu, por muito tempo, trabalhava muito, pegava o dinheiro, enfiava no bolso, e gastava, achando que era tudo meu. E quando eu já sabia que eu precisava, não sabia quanto eu ganhava, não sabia quantos pacientes eu tinha atendido, o que me dava lucro, o que não dava, o que era prejuízo. Então, eu sabia que eu precisava de uma gestão, porque eu não sabia fazer e não fazia. E fiquei por muito tempo desse jeito. Mas, assim, o cotidiano do dentista, ele é tão... a gente trabalha muito.
que a gente acaba ficando acomodando, na verdade. Então, na hora que eu te conheci, pra mim foi assim, eu falei, aí eu falo, é Deus, entendeu? Que coloca. Porque eu precisava muito e você ali na frente, eu falei, é agora que eu vou começar mesmo. E pra mim foi uma virada de chave, sim. Porque eu não fazia ideia nem do que entrava no consultório. Só trabalhar. Só trabalhava. Eu achava que era só trabalhar e gastar. Trabalhar e gastar. E quando começou a controlar, e quando você começou a ver os números, você assustou? Assustei. Porque normalmente a gente toma um choque mesmo. Assustei. Bastante. Mas sobrevive, né? Sobreviveu. E hoje, Aline, olhando pra trás, já faz quanto tempo a gente tá junto? Faz um tempinho já, né? 2 anos, eu acho. Nesses 2 anos, quando você olha pra trás, o que foi a maior mudança, você acredita? O maior resultado que eu teve? acho que abriu minha mente. A mudança de mentalidade. A mudança. Porque, assim, para várias coisas, tanto procedimentos que eu fazia e tava me dando prejuízo, que eu nem imaginava, que toma seu tempo e você não ganha nada, quanto a tudo, assim, a gastos que a gente tem, tudo. Metas. Meta, eu nunca tive meta. Infelizmente, Aline, isso acontece ainda com muitos dentistas no Brasil. Estão lá se matando para vender alguns procedimentos, para trazer o paciente para dentro da clínica e tá vendendo um procedimento que não dá R$1 de lucro e ele não sabe. Talvez dá até prejuízo. E tá pagando para trabalhar, porque não tem um custo bem feito, não tem uma precificação, um custo de hora clínica, né? Não tem uma meta clara, não sabe onde quer chegar. Exato. O dentista raiz, né, que eu falo, ele se espelha no outro. Ele fala, o fulano tá cobrando tal, então eu vou cobrar tal. Ele não faz precificação. Ele não faz gestão. E hoje você tem esses números, tem tudo isso, tem seu dinheiro investido, tudo mérito seu. Então, assim, você... mas... Que é com a ajuda, né? Mas eu digo de orientação. A gente só é um GPS, né? Mas o motorista é sempre o cliente. Eu sempre dou esse mérito pro cliente, Aline, porque tem algumas pessoas que me perguntam assim, Alan, mas o teu trabalho dá resultado para todo mundo? Eu falo, não dá, porque não adianta só a gente fazer a nossa parte. Então, se o cliente não faz a parte dele, o nosso trabalho é em vão, tá? Então, se você alcançou seus resultados, o mérito é seu. Então, parabéns por isso. E que eu tenho certeza que vai ser uma parceria que você vai conquistar muitos frutos ainda. E tem uma outra pergunta aqui que é legal você falar e responder sobre isso com essa nova mudança de mentalidade que você teve, né? E tá cada vez mais se aperfeiçoando. Porque tem muita gente ainda, muito dentista se formando, ou muito dentista com 20 anos de formado, 30, 40, que ainda não acredita na odontologia. E aí eu quero que você responda essa pergunta pra gente. É possível ser milionário na odontologia? Eu acho que sim, que é possível, desde que você tenha foco, uma gestão, que você saia da odontologia, que você saia assim lá da faculdade, já focado, e faça seu trabalho bem feito, sempre. É bem possível. Nós não estamos dizendo que é fácil. Não, né? Nem um pouco, não. Mas é possível. É possível. Boa. E pra gente encerrar, eu gostaria que você deixasse um recado. Porque é muito importante as pessoas entenderem sobre resiliência, sobre que vai ter dificuldade no percurso como você teve, vai ter dificuldade no início, vai ter dificuldade no meio, vai ter dificuldade no final. Nunca vai ser um mar de rosa 100%, nem quando você tiver dinheiro, nem quando você tiver... Nunca vai ser. Sempre vai ter um problema. Tem. Né? Não adianta você pensar... mas... Porque... Para pensar comigo. A vida é uma eterna preparação. A gente tá lá no ensino médio pensando assim, mas quando eu chegar no colegial, a minha vida vai mudar. Quando a gente chega, nem se fala mais colegial hoje, né?
Fala ensino médio. Colegial, eu já entreguei o tanto que eu sou velho. Eu falo colegial ainda. É ensino médio. Eu aprendi, minha filha de 11 anos me corrigiu. Não falo mais colegial agora. Quando eu chegar no ensino médio, minha vida vai ser mais tranquila. Até você chegar lá no ensino médio e o professor entrar na sala no primeiro dia e falar assim: agora vocês estão ferrados. Nós vamos começar a preparação para o vestibular. Aí você já começa a sofrer de novo e começa a preparação para o vestibular. Aí você vai e sofre 3 anos. Aí você chega no vestibular acreditando que agora minha vida vai ser mais fácil. Aí você faz o vestibular, entra para a faculdade, falando: agora eu resolvi minha vida. Até o professor chegar no primeiro dia e falar assim: agora vocês estão ferrados. Agora vocês vão se preparar para o mercado de trabalho. Aí você se ferra mais 4, 5 anos. Verdade. Até se formar e pensar: agora eu estou tranquilo, me formei. Até você chegar no mercado de trabalho e ver que você está mais lascado do que tudo que você viveu ali para trás. Então a vida realmente é uma eterna preparação e não tem fim. Toda hora vai ter um cliente chato, toda hora vai ter um problema. Então eu queria realmente que você deixasse uma mensagem para essa galera que às vezes está frustrada na odontologia, porque teve um problema hoje ou porque ainda não teve resultado, para que elas não desanimem. Eu acho assim, não desista. Se você ainda não decolou, se você ainda não se encontrou na profissão, tá tudo bem. Acredita no processo, faça a parte que vai dar certo. Tem campo para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Se qualifica, dê o seu melhor sempre, seja honesto, que dá tudo certo. Não desista. Boa. Pra galera te encontrar, como que deixa seu Instagram pro pessoal te achar lá? Como é teu arroba? Doutora Aline Lopes, Harmonização. Boa. E é isso aí, pessoal. Se vocês que é de Franca, região, já procura a doutora Aline lá, que eu tenho certeza que ela vai atender vocês muito bem. Vocês me encontram no Instagram também, no @AlanEspinosaMatias, e no YouTube, no canal do Eu Escolhi Prosperar, onde todos os domingos às 10 da manhã sai um episódio novo. Se você ainda não se inscreveu no canal, corra lá, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Muito obrigado a todos e até a próxima.